Meus amados irmãos, que Deus seja glorificado nesta noite. Daqui a pouco nós estaremos celebrando a Santa Ceia do Senhor, a ceia que é a memória do sofrimento, da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus disse, ou melhor, o apóstolo São Paulo disse, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, irmãos, todos os meses as Assembleias de Deus se reúnem para o maior culto da igreja, que é o culto da Santa Ceia. E hoje Deus mandou muita chuva e nós estamos felizes com as chuvas que Deus mandou. E estamos felizes com aqueles que Deus preparou para chegarem neste culto. Porque é preciso uma preparação de Deus, uma disponibilidade muito grande para chegar aqui. E felizes também porque Deus mandou nossas visitas para conosco ouvirem a palavra de Deus. Santo Agostinho, ele dizia que no dia da ceia se serve 2 pães, né? O pão audível e o pão tangível. O pão audível é o pão que se entra pelos ouvidos, é a palavra. E o pão tangível é o pão que se pega com as mãos, que é a memória do corpo de Cristo. Antes de comermos o pão tangível, com a graça de Deus, vamos comer o pão audível, o pão que entra pelos ouvidos. E meus irmãos, nesta noite, com a ajuda de Deus, eu quero que vocês abram a Escritura, o Santo Evangelho, segundo escreveu São João. No capítulo 14, Jesus estava se despedindo dos apóstolos. Já fazia 3 anos e meio que ele estava trabalhando com eles, convivendo com eles, ministrando a eles. E nessa despedida, se vocês não sabem, o capítulo de número 13, 14, 15, 16 e 17, esses capítulos de São João foram num único lugar. São João 13, Jesus celebra a ceia e lava os pés de quem, meus irmãos? Dos discípulos, no cenáculo. No capítulo 14, Jesus está a caminho do Monte das Oliveiras. Então, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16 e 17 é entre Jerusalém e o Monte das Oliveiras. Glória a Deus. Ali no capítulo 17, Jesus faz a oração sacerdotal pela igreja, por mim e por você. E depois ele é preso. E é levado para a casa de Caifás, para a casa de Anás, para a casa de Pilatos. E na sexta-feira ele é crucificado. Então isso aqui foi na véspera da morte, foi na quinta-feira. O que nós estamos lendo foi na quinta-feira, na véspera da morte do Senhor Jesus. E meus irmãos, João escreveu coisas que ninguém escreveu. Deus preparou para João escrever. Primeiro, João escreve uma pergunta de Tomé. Tomé disse, Senhor, nós não podemos saber para onde vais. Como podemos saber o quê? O caminho. E muita gente critica Tomé, porque Tomé fez essa pergunta depois de 3 anos e meio com Jesus. Ele disse, nós não sabemos o caminho. Mas, irmãos, se não fosse essa pergunta de Tomé, nós não teríamos a riqueza do versículo 6. Um versículo que tem salvo milhares de pessoas, milhões. Quando Tomé pergunta, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Jesus diz, Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer dizer que a pergunta de Tomé valeu a pena, porque ficou registrada essa resposta. Quando Jesus termina de responder a Tomé,
Quem aparece em cena? Filipe. Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Mostra-nos o Pai, o que nos basta. Meus amados irmãos, Filipe, ele também é criticado, porque Jesus disse: Filipe, há tanto tempo que eu estou convosco e não me tendes conhecido. Também Filipe é criticado porque fez esse pedido: mostra-nos o Pai. Mas, irmãos, quando eu chegar no céu, eu vou dar um abraço em Filipe. Porque se não fosse esse pedido de Filipe, nós não teríamos a riqueza da resposta, a revelação da resposta. Então, na igreja nada se perde. O crente mais tolo que tiver, Deus usa esse crente para fazer proezas. Então, Jesus deu uma resposta a Filipe e disse: Filipe, há tanto tempo que eu estou convosco e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, eu não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Aleluia! Meus amados irmãos, nós vemos aqui que Filipe, não é que ele queria ver Deus naquela hora, porque Filipe sabia que ninguém pode ver Deus e viver. A gente só pode ver Deus face a face depois de quê? Da morte. Enquanto estivermos nesta carne, nós não poderemos ver Deus. Não podemos ver Deus, pastor. E no Antigo Testamento, quando Deus apareceu a Abraão, quando Deus apareceu a Moisés, quando Deus apareceu a Jacó, quando Deus apareceu a Isaías, quem era? Não era o pai, não? Não era o pai. Era o filho. Porque o filho, ele filtra o pai. Porque se o pai aparecer em glória, se o Pai Todo-Poderoso Jeová aparecer, ninguém vai resistir. Então Deus aparece na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o resplendor da glória do Pai, como está escrito em Hebreus, capítulo de número 1. Então, irmãos, Filipe, ele não queria ver Deus face a face, porque se ele visse Deus face a face como bom judeu, ele sabia que iria o quê? Morrer. Mas ele disse que queria conhecer a Deus mais de perto, conhecer o caráter de Deus, conhecer a santidade de Deus, conhecer o poder de Deus. Ele disse: Senhor, mostre o Pai para a gente, mostre Deus para a gente, revele para a gente quem Deus Pai é. Aleluia. Ele queria conhecer a glória de Deus. Ele queria conhecer o poder de Deus. Ele queria conhecer o caráter de Deus. Ele queria conhecer a glória de Deus, a beleza de Deus, a bondade de Deus. Nos mostre o Pai. O Senhor fala tanto desse Pai. A gente quer vê-lo, a gente quer contemplá-lo, a gente quer saber quem é Ele mais de perto. Aleluia. Aleluia. Irmãos, aí Jesus responde uma coisa teológica profunda. Jesus diz: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, quem me vê a mim, vê o Pai. Meus amados irmãos, existe uma seita chamada unicista que não crê na Trindade, não crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eles leem esse versículo e eles dizem que Jesus é o Pai. Jesus não disse que é o Pai. Jesus disse: quem me vê a mim, vê a quem, meus amados irmãos? Jesus não disse que é o Pai. Santo Agostinho é quem nos ajuda a entender. Santo Agostinho disse: quando duas pessoas são semelhantes, costuma-se falar delas assim: quem viu um, viu o outro. Santo Agostinho diz que quando duas pessoas são semelhantes, é costume, desde tempos antigos, dizer: quem viu um,
viu outro. Quando duas pessoas têm o mesmo caráter, quando duas pessoas têm a mesma natureza, quando duas pessoas têm a mesma personalidade, alguém diz: quem vê um, vê o outro. Não é que é a mesma pessoa, ou que são a mesma pessoa. É que o caráter de um é parecido com o caráter do outro. A natureza de um é semelhante à natureza do outro. A personalidade de um é semelhante à personalidade do outro. Jesus não estava dizendo que era o Pai, mas Jesus estava dizendo que o Pai era do mesmo jeitinho dele e ele era do mesmo jeitinho do Pai. Aleluia! Aleluia! Quer dizer que são duas pessoas distintas. A Trindade são três pessoas distintas, mas são três pessoas iguais. São três pessoas que têm a mesma essência, que foi definido no concílio de Niceia e no concílio de Calcedônia. Que o Pai não é o Filho não é o Pai, o Espírito Santo não é o Pai, nem o Pai é o Espírito Santo. São três pessoas distintas, porém com a mesma essência. Consubstancial. O credo de Niceia diz que Jesus é consubstancial com o Pai. Quer dizer, Jesus é da mesma substância, é da mesma essência, é da mesma natureza, é a mesma bondade, é o mesmo amor, é o mesmo poder, é a mesma fidelidade, é a mesma glória, é a mesma majestade. Quem pode dar glória para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo? Não é que é a mesma pessoa, é que são duas pessoas idênticas. É que são duas pessoas semelhantes. É que são duas pessoas com a mesma natureza. Jesus disse: há tanto tempo que eu estou convosco e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Aleluia. Irmãos amados, somente a igreja é quem entende isso. Somente a igreja, somente aqueles que foram revelados é quem entende isso, que Jesus é Deus. Glória a Deus. Se você perguntar a um espírita, ele vai dizer que Jesus é um espírito evoluído. Se você conversar com alguém espírita, com todo o respeito que temos a eles, mas quem é Jesus para você? Ele vai dizer: para nós, Jesus é um espírito que se desenvolveu. É um espírito que evoluiu e chegou a um patamar. Eu quero dizer para você, com todo respeito, que o meu Jesus nunca evoluiu e nem vai evoluir e nem tem o que evoluir, porque ele é igual ao Pai, ele é semelhante ao Pai, ele é da mesma essência do Pai. E quem crê, levante a mão e dê um glória para Jesus nessa noite. Jesus é consubstancial ao Pai. Ele nunca evoluiu e nem vai evoluir, porque só evolui aquilo que era atrasado. E o meu Jesus, João escreveu: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava com o Pai e era Deus como Pai. É Deus o Pai, é Deus o Filho e é Deus o Espírito Santo. É Deus o Pai, é Deus o Filho e é Deus o Espírito Santo. É Deus o Pai, é Deus o Filho e é Deus o Espírito Santo. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele não é o Pai, ele estava com o Pai, mas ele é Deus. Então tem um teólogo chamado Reinhold, e Reinhold diz: não há um verdadeiro entendimento de quem é Jesus Cristo sem que o Pai seja realmente visto nele. Se você perguntar a um revolucionário quem foi Jesus, ele vai dizer que Jesus foi um rebelde. Ele vai dizer que Jesus foi um revolucionário, um ativista. Jesus nunca foi ativista. Jesus nunca foi revolucionário. Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Eu não sou um revolucionário, eu sou a segunda pessoa da Trindade. Eu sou a segunda pessoa da divindade. Quem me vê a mim, vê o Pai. Aleluia! Então, o que é que você vê em Jesus? Você vê em Jesus um espírito evoluído? Você vê em Jesus um revolucionário? Você vê em Jesus um guru? Não.
Jesus não é evoluído, Jesus não é revolucionário, Jesus não é guru. Jesus veio ao mundo para mostrar quem é o Pai. Jesus veio ao mundo para revelar quem é Deus. Jesus veio ao mundo com a essência do Pai. Jesus veio ao mundo trazendo a natureza do Pai. Jesus veio ao mundo para mostrar quem é Deus à humanidade. Aleluia. Aleluia. Jesus disse: há tanto tempo que eu estou convosco e ainda não me tendes conhecido. Aleluia. Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Quem tem um conhecimento de Jesus, tem o mesmo conhecimento de Deus. Quem conhece Jesus, tem o mesmo conhecimento do Pai eterno. Quem conhece Jesus, conhece Deus, porque Deus é do jeito que Jesus é. Aleluia. Pastor Isvaldo, e como é que eu posso conhecer Jesus? Para conhecer Deus, precisa conhecer Jesus. Pastor Isvaldo, e como é que eu posso conhecer Deus Pai através de Deus Filho? Como é que eu posso conhecer o Deus eterno através do Cristo eterno? Pastor, como é que eu posso? O próprio Cristo responde. Lá no Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 39. Eu gostaria que se colocasse em tela, por favor. E eu gostaria que a igreja e alguém com o microfone à mão desse o brado lendo este versículo. 1, 2, 3. Como é que nós podemos conhecer Cristo? Como é que nós podemos conhecer Jesus? E através de conhecer Jesus, conhecer o Pai, conhecer a Deus. Jesus disse: examinais as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Não é só o Novo Testamento que testifica de Jesus, são todas as... Porque quando Cristo falou esse versículo, ainda não havia nenhuma linha do Novo Testamento. Quando Jesus falou esse versículo, só havia o Antigo Testamento. Jesus disse: examine o Antigo Testamento, examine as Escrituras, porque elas de mim testificam. Onde vocês procurarem no Velho Testamento, vocês vão me achar. Na criação, em Gênesis, Jesus estava lá. Na criação, em Gênesis, Jesus estava lá. Porque quando Deus foi fazer o homem, Deus disse: faço. Foi assim que Deus disse? Faço. Como foi que Deus disse? Façamos é plural. Não é plural majestático, como os judeus dizem. É plural de mais de uma pessoa. Jesus disse: façamos. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Estava ali o Pai, estava ali o Filho e estava ali o Espírito Santo. O eterno, o trino, o verdadeiro e eterno Deus estava ali quando Deus disse: façamos o homem. Jesus estava lá em Gênesis. Jesus estava lá em Gênesis, na escada de Jacó. Vocês estão lembrados que Jacó viu uma escada que batia na terra e chegava até onde? O céu. E a Bíblia diz que os anjos de Deus subiam e desciam por aquela escada. Muitos anos depois, Jesus chegou e disse: vereis o céu aberto e o Filho do Homem, e vereis os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus é a escada de Jacó. Jesus é o cordeiro de Abraão. Aleluia. Vocês estão lembrados quando Abraão foi oferecer o sacrifício? Estão lembrados? Faltava o quê? Faltava o quê? O cordeiro. Ele disse, Isaac disse: pai, eu estou vendo fogo, eu estou vendo a lenha, mas o cordeiro do holocausto, onde está? E o Abraão disse: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. E quando ele abriu os olhos, o cordeiro estava preso com as pontas do mato. E o cordeiro foi sacrificado no lugar de Abraão, no lugar de Isaac. Quem era aquele cordeiro? Apontava para quem? Apontava para quem? O cordeiro da providência apontava para quem? Para Cristo.
Aleluia. Cristo está no Gênesis. Cristo está no Êxodo. Vocês estão lembrados do Êxodo? Vocês estão lembrados que para Israel sair do Egito foi necessário matar um cordeiro? Quem lembra disso? Diga amém. Foi necessário matar um cordeiro e foi necessário colocar sangue nos umbrais das portas. A casa que tivesse o sangue do cordeiro, o anjo da destruição passaria por cima. Aquele cordeiro aponta para quem? Aquele cordeiro mostra quem? Aquele cordeiro que derramou sangue e salvou os israelitas, mostra quem? Revela quem? Diga o nome dele, por favor. Diga o nome dele, por favor. Jesus. Por isso que Jesus disse: examinai, porque vós julgais ter nelas, e são elas que de mim testificam. Quando Moisés chegou mais adiante, deu sede no povo, e Deus mostrou a Moisés uma rocha, e Deus disse: Moisés, fere a rocha. Moisés pegou o cajado e o povo gritando com sede, o povo murmurando, o povo se acabando de sede no deserto. E Deus disse: Moisés, fere a rocha. Moisés pegou o cajado e Moisés feriu a rocha. E do cajado de Moisés abriu, feriu a rocha rompeu. E de dentro da rocha saiu o que, meus amados irmãos? Água. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 10 e 3 e 4: e aquela rocha era Cristo. Por isso que Jesus disse: examinais as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. No livro de Levítico tinha o sumo sacerdote que fazia sacrifício pelo povo, que intercedia pelo povo. Quem era? Representava quem? Aquele sumo sacerdote do Antigo Testamento apontava para quem? Quem é hoje o nosso sumo sacerdote diante de Deus no lugar de Arão? Quem é? Quem é? Jesus está em Levítico. Jesus está em Números. Jesus está em Deuteronômio. Jesus está em Josué. Jesus está em Juízes. Jesus está no livro de Ruth, aleluia. Ele é o parente remidor do livro de Ruth. Jesus está em 1 Samuel. Jesus está em 2 Samuel. Jesus está em 1 Reis. Jesus está em 2 Reis. Jesus está em 1 Crônicas. Jesus está em 2 Crônicas. Jesus está, aleluia, em Neemias. Jesus está em Esdras. Jesus está em Esté. Jesus está em Jó. Em Jó, Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Vê-lo-ei com os meus olhos, depois de consumida a minha carne, eu verei a Deus. E nos salmos, Jesus está nos salmos. Em qualquer salmo que você achar, você vai encontrar Jesus. Jesus está em Provérbios, ele é a sabedoria de Deus. Jesus está em Eclesiastes. Jesus está em Cantares. Em Cantares, quem é Jesus? Quem é Jesus em Cantares? É o noivo da igreja. Jesus está em Isaías. A Bíblia diz: ele foi ferido. Lá no profeta Isaías diz: ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas. O castigo que nos traz a paz Jesus está em Isaías. Jesus está em Jeremias. Em Jeremias ele é o renovo. Em Ezequiel, se você andar no livro de Ezequiel, você vai ver Jesus no livro de Ezequiel todo. Jesus está em Daniel. Em Daniel, ele é a pedra que foi jogada do céu e vai derribar o reino do anticristo, e vai derribar todos os reinos da terra. E a pedra que é Cristo vai encher a face da terra e vai encher o mundo. Jesus está em todos os profetas. E quando chega o Novo Testamento, começa dizendo: aleluia, livro da genealogia de quem? Mateus 1:1. Livro da genealogia de quem? De Jesus Cristo. E Apocalipse termina: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O Novo Testamento começa com Jesus e termina com Jesus. Por isso que Cristo disse: examinais. Quem quiser conhecer Deus, quem quiser conhecer a vontade de Deus, quem quiser conhecer a lei de Deus, quem quiser conhecer a natureza de Deus, quem quiser conhecer a santidade de Deus, procure Cristo. Porque ele disse: quem me vê a mim, quem me vê a mim, quem me vê a mim,
Aleluia. É por isso que essa igreja, ela respeita todas as religiões. Essa igreja respeita o hinduísta, essa igreja respeita o budista, essa igreja respeita o maometano, essa igreja respeita toda seita, toda religião, mas essa igreja afirma: só quem revela Deus é Jesus, só quem revela Deus é Jesus, só quem revela Deus é Jesus, só quem revela Deus é Jesus. E através das Escrituras, Jesus disse: examinais as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Você sabe o que foi que São Jerônimo disse? São Jerônimo foi o tradutor da Bíblia Vulgata, do hebraico e do grego para o latim no século V. Ele disse em latim: ignoratio scripturae, ignoratio Christo est. Que quer dizer, traduzindo para o português, desconhecer as Escrituras é desconhecer a Cristo. Quem não conhece a Bíblia, eu lamento, você que não conhece a Bíblia, você que é crente e não conhece um versículo da Bíblia, você que já tem 30 anos de crente e não sabe nada da Bíblia, meus sentimentos. Porque São Jerônimo disse: ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. Desconhecer a Bíblia é desconhecer a Cristo. Eu dou glória a Deus por crente de escola dominical. Eu dou glória a Deus de quem tem a Bíblia amassada. Eu dou glória a Deus de quem tem a Bíblia amarelada. Eu dou glória a Deus de quem tem a Bíblia riscada. Eu dou glória a Deus por quem tem a Bíblia com as páginas amassadas, porque é crente que conhece Jesus, é crente que conhece a palavra de Jesus, é crente que conhece a doutrina de Jesus, é crente que conhece a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Meus amados irmãos, Jesus disse, versículo de número 10, por favor, leia, pastor, o senhor que está com o microfone, versículo 10, por favor, glória a Deus, 1, 2, 3. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Repita, por favor. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim. Para aí, aleluia. Por que é que os pastores protestantes, eles pregam com tanta fé? Por que é que eles abrem a Bíblia e eles pregam com tanta segurança? Por que é que prega rosado? Glória a Deus, nós estamos numa geração de pregadores amarelos, mas eu sou do tempo de uma pregação de pregador rosado. Por quê? Porque Jesus disse: as palavras que eu vos disse, eu não as digo de mim mesmo. É Jeová, é o Pai que está em mim. Quando eu abro a boca, é o Pai que está falando. Quando eu doutrino, é o Pai que está falando. Irmão, nós estamos numa geração que acabou a pregação. Vocês sabiam que o diabo quer acabar a pregação? Vocês sabem agora o que é que está acontecendo em igrejas? Podcast no culto. Uma mesa, uma garrafa d'água, uma garrafa de café, uma garrafa de Coca-Cola, uma garrafa de Guaraná e um pastor conversando com o outro e comendo bolacha. O que é que você acha disso? Eu acho isso. Homem, tenha jura. Glória a Jesus. Aqui Jesus pregava com autoridade e aqui a gente prega com autoridade, porque a doutrina que a gente prega, o Pai deu a Jesus e Jesus deu à igreja. O Pai deu a Jesus e Jesus deu à igreja. O Pai deu a Jesus e Jesus deu à igreja. Como é que eu vou pregar o evangelho comendo bolacha? Como é que eu vou pregar o evangelho tomando cafezinho? Tomando chimarrão? Jesus disse: você não sabe não, que a palavra que eu prego não é minha, a doutrina que eu prego não é minha, é o Pai que está em mim, é o Pai que está em mim, e é o Pai que está em mim. No dia que vocês me verem mandar botar uma mesinha aqui na igreja e ficar conversando, eu e pastor Amaro, glória a Jesus. Pastor Amaro tomando uma xícara de café,
e eu com outra. Ele com bolacha creme crack e eu com bolacha regalia. Glória a Jesus. O que é que o senhor acha, pastor Mário? Eu acho assim. E o senhor, pastor? Eu acho assim o quê, rapaz? A doutrina que eu prego não é minha. A doutrina que eu prego não é minha. Jesus disse: a doutrina que eu prego é o Pai que me dá. É o Pai que me dá. É doutrina com autoridade. É doutrina com autoridade. É doutrina com autoridade. Aleluia. O diabo está querendo acabar com a pregação do evangelho. O diabo está querendo acabar com o evangelho de Jesus Cristo. Jesus disse, leia de novo, por favor, essa revelação de Deus. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim. Para aí. Essas palavras que a igreja prega não são invenções dos homens. Estão querendo destruir essa mensagem. Estão querendo quebrantar essa mensagem. Estão querendo destruir esta palavra. Mas Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Senhores, autoridades, eu quero dizer a você que quem quiser destruir essa doutrina, Deus vai destruí-lo. Mao Tse Tung fez a revolução cultural. Mandou catar todos os livros da China, inclusive todos os livros do cristianismo. Bíblia, livro de oração, livro de história, livro de teologia. Mandou catar tudo. E disse, eu vou acabar com a igreja. Eu vou acabar com a Bíblia. Eu vou acabar com a palavra. Onde está Mao Tse Tung? Aleluia. 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 E hoje a Bíblia, a China, que é inimiga da Bíblia, para ganhar dinheiro, tem que fabricar a Bíblia. Eu tenho em casa mais de 10 Bíblias made in China. Made in China. Made in China. Eu digo, toma, toma Satanás. Toma Satanás. Toma Satanás, toma Satanás, porque essa doutrina, ela não vem da Assembleia de Deus, essa doutrina, ela não vem da igreja cristã, essa doutrina, ela vem de Cristo, e Cristo recebeu de Deus, ela vem de Cristo, e Cristo recebeu de Deus, ela vem de Cristo, e Cristo recebeu de Deus. Se acaba não, irmão, passarão, mas as minhas palavras, disse Jesus, no ano 300, excelências que estão aqui, o rei Diocleciano mandou tocar fogo em todas as Bíblias. No ano 300, Diocleciano disse, vou acabar com esse livro dos cristãos, e fez uma caça no Império Romano. Milhares de cópias foram destruídas. E naquele tempo não tinha imprensa, era a mão. Tocar fogo numa Bíblia era uma tragédia, porque era um dinheirão e um tempão. Aleluia. Isso foi em 303. Quando foi em 313, 10 anos depois, quem assume? Constantino. Que alguém fala tão mal de Constantino. Constantino, eu não quero saber se ele foi crente ou se não foi. Eu sei que foi um instrumento de Deus. Em 303, Diocleciano manda destruir as Bíblias. E em 325, Constantino, às custas do Império Romano, manda escrever. Os melhores copistas do Império foram pagos pelo Império Romano para escrever cópias da Bíblia. Diocleciano no inferno e a Bíblia sendo escrita, paga pelo Império. E Diocleciano e Constantino disse, eu quero em cada igreja uma cópia das
Escrituras. E depois, senhores, depois que as Bíblias foram escritas, Diocleciano mandou levá-las no vasto Império Romano, desde a Espanha até Israel. Perdão, Constantino. Constantino mandou levar em carruagens. Ele disse: eu não quero que leve as Bíblias em carruagem comum. Eu quero que leve as Escrituras em carruagens banhadas a ouro. Sobe governo, desce governo, sobe governo, desce governo, e a palavra permanece para sempre, e a palavra permanece para sempre. Quem crê, dê 3 glórias a Deus, um para o Pai, outro para o Filho e outro para o Espírito Santo. Está pegando fogo aqui hoje. Porque ninguém consegue destruir esse livro. Porque Jesus disse: essa doutrina que eu dou não é minha, é o Pai. Só quem acredita que essa doutrina veio do Pai. Quem acredita, levante a mão, levante a Bíblia. Faça assim com a Bíblia, faça assim com a Bíblia. Dê um glória a Deus. Quem crê que essa doutrina veio do Pai, levante a Bíblia, balance a Bíblia e dê glória a Deus pela Bíblia. Todos os que se levantaram contra este livro, a terra comeu. E vai comer. Eu profetizo que vai comer. Vai comer a terra, vai comer um por um. E Jeová continua para sempre. Pode matar crente, pode matar pastor, pode matar padre, pode matar quem quiser, pode tocar fogo na Bíblia, mas Jesus disse: as minhas palavras. Faça assim, faça assim. Diga assim: disse Jesus, as minhas palavras não hão de passar. Mais ligeiro, disse Jesus, as minhas palavras não hão de passar. Filipe, essa doutrina que eu prago, Filipe, não é minha não, é do Pai. É o Pai que está em mim. Dá para fazer podcast com um negócio desse? Dá não, tem que pregar assim, ó. Dá não. Dá não. Glória a Jesus. Já pensou eu tirar esse púlpito aqui e botar 2 mesinhas para conversar leseira? Bota sofá agora, irmão. Púlpito com sofá. E uma garrafa de Guaraná. O irmão disse aqui: está repreendido. Glória a Jesus. Aleluia, é púlpito. A Bíblia diz que Esdras mandou fazer um púlpito de madeira. Púlpito fala de autoridade. Você sabia que esse móvel aqui tem um grande significado? Esse móvel aqui, a Bíblia diz que Esdras mandou fazer um púlpito de madeira. Aleluia! Quando você assume isso aqui, um púlpito, tem diferença de pregar com púlpito e sem púlpito? Tem. Aleluia! Púlpito dá autoridade.
Púlpito é bíblico. Aleluia! Você sabe o que Calvino dizia desse móvel? Você sabe o que Calvino dizia do púlpito? Pode ser de madeira, pode ser de inox, pode ser de metal, pode ser de pedras, de mármore, pode ser o que for. Mas o Calvino disse, o púlpito, escute o que foi que Calvino disse, o púlpito é o trono de onde Deus governa a sua igreja. Púlpito é trono. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Estão botando tonel. Tonel, irmão, segundo a ciência, é tóxico, porque ele carrega material tóxico e é imprestável. Você sabia? Se você tem em casa um tonel e bebe água dele, você está morrendo. Porque a ciência diz que depois que o tonel é contaminado, não tem mais quem limpe. Tonel só presta para botar lixo. Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus. Ah, pastor, isso é farisaísmo. Ah, pastor, isso é hipocrisia. É não. A Bíblia diz que o meu querido Esdras, sacerdote, mandou fazer um púlpito. Mandou fazer um púlpito. Mandou fazer um púlpito. Mandou fazer um púlpito de madeira. Aleluia. 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 Louvado seja Deus. Glória a Deus. Não sabeis. Não sabeis. Não sabeis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz o quê? Bora na tela, irmão. Não economiza, não. Todo mundo leia. 1, 2, 3. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Leia o 11. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Duas coisas que provam que Jesus é igual ao Pai. Primeiro, as palavras. As palavras que eu vos disse é porque o Pai está em mim. Segundo, se você não crê nas palavras, creia nas obras que eu faço. Vocês estão entendendo? Jesus disse, olha, Felipe, você creia porque as palavras que eu digo não são minhas, é o Pai. Agora, Felipe, se você não crê nas palavras, creia. Só sou eu que vou ficar rouco. Você tem que ficar rouco. Você tem que ficar rouco. Glória a Jesus. Se você não crê nas palavras, creia nas obras. Você não tem visto não o que é que eu tenho feito. Eu acho que Filipe não está na Bíblia. Aí a conjectura é minha. Jesus, me lembre. Que obra o Senhor está falando? Olhe, para você saber que eu sou igual ao Pai, para você saber que eu sou consubstancial com o Pai, em outras palavras, para você saber que eu não sou qualquer pessoa, creia nas obras. Jesus, me lembre uma. Ó, Filipe, tu te lembra naquele dia que eu vim andando por cima do mar? Em outras palavras, eu quebrei as leis da natureza. Nem Satanás não pode quebrar a lei da natureza. Jesus quebrou.
Por quê? Porque ele disse: quem me vê a mim, ele e eu, ó. Me diga uma coisa. Você se lembra quando eu transformei água? Irmão, chama um cientista e pergunte para ele se é possível transformar água em vinho. Os cientistas vão dizer que é impossível. Somente coisa. Se você não crê em mim, creia nas obras. Aleluia! Aleluia! Ô Felipe, você está lembrado quando eu ressuscitei a filha de Jairo? Eu lembro, Jesus. Mas ela ainda estava quentinha. Pode ser que ela tinha dado uma catalepsia. Foi, Felipe. É hipótese, viu, irmão? Pelo amor de Deus, não está na Bíblia, não. É hipótese. Ô Felipe, mas você está lembrado que eu ressuscitei o filho da viúva? E ele já estava duro, já estava rígido, já ia para o céu. Está lembrado? Tô, Jesus. Então creia, Felipe, nas obras. É, Jesus, mas pode ser que ele tinha dado um passamento. Ah, é, Felipe? Você está lembrado que eu cheguei em Betânia e ressuscitei um defunto podre de 4 dias? É catalepsia, Felipe. Então creia que só quem pode fazer isso é Deus. Se você não crê nas palavras, se você não crê nas palavras, Maomé nunca fez um milagre. Um milagre, excelência. O Alcorão não conta um milagre de Maomé. Só irmão, eu estou com vontade de dançar. Nem samba, nem iê, no espírito. Aleluia! Felipe, se você não crê nas palavras, creia nas obras que ninguém faz, só eu, Jesus, que sou consubstancial com quem? Aleluia! Aleluia! Ô Felipe, você está lembrado do aleijado que desceu pelo teto da casa? Estou, Jesus. Eu primeiro curei ou primeiro perdoei? Primeiro o Senhor perdoou. Foi que eu disse? O Senhor disse: perdoados são os teus pecados. Está lembrado? Lembro. Ô Felipe, quem é que pode perdoar pecado? Depois que eu perdoei, Felipe, o que foi que eu fiz? Depois que eu perdoei, pegou o defunto, disse: toma tua cama e anda. Pegou o aleijado, toma tua cama e anda. Se você não crê nas palavras, Felipe,
Se você não crê nas palavras, você responda com boi de crê. Se você não crê nas palavras, 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 vamos ficar de pé, aleluia. Gina. Glória, glória a Jesus. Glória a Deus. As luas estão aí. Louvado seja Deus. Jesus é bom. Glória a Jesus. Grande emoção no privilégio que muitos tiveram. Eu quero ouvir a voz da igreja. Fique rouco cantando também. Está na tela, os amigos podem cantar. Está na tela. Cadê a voz da igreja? De olhar em seus olhos. Queria saber. Como era o seu rosto, embora eu sinta que era único, inspirava fé, também confiança e dava vencedor. Agora diga, e um dia também o verei face a face. E assim eu creio, pela minha fé. Oh, aleluia, bem bonito. Oh, aleluia, verei o seu como ele é.
Quem vai vê-lo, quem vai vê-lo, quem vai vê-lo como ele é. Como ele é, nós vamos vê-lo face a face. Vamos celebrar a ceia do Senhor. Como dizia Santo Agostinho, passamos do pão audível para o pão tangível, que é o pão da ceia. Até agora este pão era pão comum e o vinho era vinho comum, mas depois de consagrado, é a memória da carne de Cristo e a memória do sangue de Cristo. Só pode participar deste ato sagrado os batizados nas águas e que estão em comunhão. Quem não é batizado nas águas, espere. Você vai se batizar, vai ser crente, vai se batizar e depois você receberá. Por enquanto, tenha paciência. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, havendo tomado o pão em suas mãos, deu graças. E havendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei todos vós. Isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Pastor Wilton Padilha. Senhor Jesus, aqui está o pão que representa para nós o seu corpo, que ele foi partido do Calvário, Senhor. Oh, queremos te louvar por esta oportunidade que desce a nós de poder nesta noite poder comer o pão que representa para nós, que é o símbolo do teu corpo que foi partido no Calvário. Senhor Jesus, assim como disse o profeta, que o Senhor foi ferido pelas nossas transgressões e moído por causa dos nossos pecados, assim esse pão também foi moído, foi quebrado, foi machucado, assim como Jesus foi lá no jardim do Getsemane e também na trajetória do Calvário. E nós queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade que desce a nós de poder hoje participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Em teu nome te pedimos, abençoe-os. Amém.